Você vai ouvir agora uma mensagem que vai edificar a sua vida. Preocupações com as igrejas, segundo os Coríntios, capítulo 11, versículo de número 28, que diz a palavra do Senhor: além das coisas exteriores, ainda me pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça? Quem se escandaliza, que eu não fique indignado? Se tenho de me gloriar, vou me gloriar no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é bendito para sempre, sabe que não minto. Então Paulo faz algumas colocações a respeito das preocupações com as igrejas. Capítulo 11 vai nos trazer alguma direção a respeito de Paulo quando está defendendo a sua autoridade apostólica. Capítulo 10 fala do apóstolo Paulo defendendo a sua autoridade apostólica. Capítulo 11 vai falar que Paulo continua com a sua defesa. E quando deparamos aqui sobre o sofrimento do apóstolo Paulo por amor ao Evangelho. Aí o versículo de número 28, encontramos essa rica passagem bíblica onde o apóstolo traz notoriamente a visão daquilo que foi sua vida dedicada à igreja do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Além das coisas exteriores, ainda me pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. É o capítulo 11, versículo 28 de 2 Coríntios. Então observamos aqui, zelo com as coisas de Deus. E falar em zelo com as coisas de Deus, observamos Paulo aqui defendendo, aleluia, o zelo com a noiva, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então o texto é enfático. O versículo 2 vai dizer: porque zelo por vós com o zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Então observamos que, porque zelo por vós, é o apóstolo Paulo, eu ardentemente te amo. É Paulo fazendo uma declaração à igreja de Cristo, a ação gloriosa do Evangelho de Cristo. Então observamos aqui, este é o papel do amigo do noivo. Então Paulo se coloca aqui como um verdadeiro amigo do noivo. Amigo de quem? Do Senhor Jesus Cristo, aquele que estava preocupado com a noiva, preparando a noiva para o dia do encontro. Então observamos aqui um fato importante. Possamos assim fazer aqui uma observação. Quando analisamos Êxodo 20, o versículo de número 5, vamos encontrar ali uma passagem bíblica muito abençoada sobre aquilo que vem ser o zelo de Deus pelo seu povo. Aí o apóstolo Paulo, também ministrando aqui em 2 Coríntios, ele fala sobre o zelo que ele tem pela noiva, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então vale a pena a gente fazer uma colocação aqui. Era o apóstolo Paulo como aquele cidadão que estava preocupado na organização do casamento, desse evento da junção da noiva com o noivo, de prepará-la, deixar ela toda adornada, deixar ela pura, deixar ela aos cuidados, aleluia, para neste dia o noivo receber a sua noiva como ela é. Então o versículo 2 trata deste assunto diretamente. Ardentemente, o amor ardentemente que o apóstolo tinha pela igreja do Senhor Jesus Cristo, em conservá-la pura,
santa e imaculada para o encontro do noivo. E falando do encontro com o noivo sempre tem os seus amigos, e Paulo se coloca aqui como o amigo do noivo. Enquanto ele não chega, o noivo se preocupa em cuidar da noiva do Senhor. O versículo 3 vai falar sobre o engano. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Então Paulo se preocupa com aqueles que estão no âmbito, no meio da igreja, se colocando como pessoas querendo deturpar essa imagem santa, pura, imaculada da igreja, querendo contaminar, querendo enganar, levar a noiva do Senhor Jesus para outro rumo, um rumo que ela venha se corromper. Então, versículo 3, Paulo defende a noiva desses falsos profetas, desses homens que se levantam no seio da igreja com doutrinas vãs, filosofias falsas. É Paulo se preocupando com as igrejas, conforme 2 Coríntios 11, versículo 28. Então, versículo 3 traz essa visão do apóstolo, levando a igreja de Coríntios o engano, a ação maligna, os falsos profetas e os falsos mestres, corromper a sã doutrina da noiva do Senhor Jesus. O versículo 4 também tem algo que chama muita atenção. Outro evangelho, outro Espírito, outro Jesus. Se na verdade vindo alguém pregar outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espíritos diferentes que não tendes abraçado, a esse de boa mente o tolerais. Era Paulo ainda dentro dessa visão, dizendo: olha, Jesus, aleluia, tem que ser o Jesus que foi para a cruz. O evangelho tem que ser o evangelho da cruz. O evangelho sem o sacrifício, o evangelho sem o derramamento de sangue lá na cruz do Calvário não é evangelho. O evangelho puro, o evangelho santo, o evangelho do Senhor Jesus. Então Paulo está dizendo aqui à igreja de Corinto: se tiver outros pregando outro Jesus que não seja o Jesus da cruz, lá da cruz do Calvário, que deu a sua vida pela nossa vida, rejeitai. Então Paulo continua no versículo 4 com zelo, com cuidado, com as preocupações com a igreja, com a noiva do Senhor. Olha, Jesus só crucificado. Jesus que não era o crucificado, não era Jesus. Jesus, aleluia, tem as suas marcas. Jesus, ele traz para nós mente de Cristo. Não vivo eu, mas Jesus Cristo vive em mim. E jamais Jesus vai pregar outro evangelho. Jamais Jesus vai falar de outro espírito a não ser o Espírito Santo de Deus. Então vale a pena a gente analisar bem essa visão do apóstolo Paulo e o zelo com as coisas de Deus para a glória do Senhor. O apóstolo Paulo, no versículo de número 5, ele passa a defender o seu apostolado. Observamos, porque suponho em nada ter sido inferior a esses tais apóstolos. Então o versículo 5 nos traz essa declaração que o apóstolo Paulo faz essa aplicação quando ele está defendendo a noiva, defendendo a igreja, se preocupando com a igreja. Ele também aplica a defesa ao seu apostolado. Então o versículo de número 5 do capítulo 11
vai trazer essa clareza, essa evidência do apóstolo Paulo defendendo o seu apostolado. É a defesa, né, do seu apostolado, da sua autoridade como apóstolo, e ao mesmo tempo ele está dizendo assim: eu tenho autoridade em Cristo em defender a sua noiva, porque foi Cristo que me chamou para, aleluia, esta ação vocacionada, direção do Espírito Santo de Deus. O versículo 8 do capítulo 11 tem algo também que nos chama a atenção. É Paulo falando à igreja em Corinto, recusou outras igrejas. Então vejamos aqui, versículo de número 8. Tirei de outras igrejas, recebendo salário, para poder servir a vocês. Então Paulo, ele está levando que despojou outras igrejas, recebendo salário, para vos poder servir. Quer dizer, Paulo recusa outras igrejas com salário, mas aplicou-se, dedicou-se, entregou-se à igreja de Cristo, a igreja que estava em Corinto, a mostrar, a levar diante deles o amor, o zelo, uma ação ardente pela obra do Senhor Jesus. Paulo se aplica a um verdadeiro amigo do noivo. Então, observando, não queria dinheiro de ninguém. O versículo 9 vai falar com clareza: e estando entre vós, ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém. Pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava. E em tudo me guardei e me guardarei de vos ser pesado. Que palavra! Era o apóstolo Paulo esclarecendo à igreja de Corinto a visão, o cuidado, a direção, e mostrando para essa igreja que estava em meio à dificuldade, uma visão turva, complicada, de falsos mestres, falsos profetas, falsos apóstolos, falsos doutores no seio da igreja, ministrando doutrinas vãs, falsas filosofias. E agora Paulo aplica as suas preocupações, o seu zelo com as coisas de Deus, com a noiva do Senhor Jesus Cristo. E assim: olha, eu recusei outras ofertas para não ser pesado a vocês, mas cabe a mim continuar cuidando da noiva, continuar cuidando daquilo que é santo, que é puro, que é imaculado, e ainda preservar o que ainda resta naquele que vem ser a igreja do Senhor Jesus Cristo. Vai falar sobre os falsos apóstolos, porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolo de Cristo. Então o apóstolo está fazendo aqui a sua defesa. O versículo 21 e o versículo 27 do capítulo 11 do livro de Romanos, Paulo faz a sua defesa, sua contestação sobre a sua vida apostólica, o seu chamado, a visão que teve com Cristo, a ouvir a voz de Cristo, a manifestação do poder de Cristo. Aleluia. Paulo relata com cuidado sobre a Ananias, quando vai a Damasco ministrar uma oração de cura, de batismo, de restauração para a vida do apóstolo. E ali ele sai regozijado, restaurado para uma obra gloriosa. E quando chegamos aqui na segunda carta, ou segundo livro de Coríntios, capítulo 11, e o versículo de número 13, vamos observar aqui o apóstolo Paulo fazendo a sua defesa na questão do apostolado, falando de obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. Apóstolos falsos entraram no seio da igreja de Cristo e queria levar uma ação impura,
queria tirar essa estrutura, essa pureza da igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas o apóstolo Paulo, como amigo, aleluia, do noivo, se aplica às preocupações, ao zelo, ao cuidado com a noiva do Senhor Jesus. Apóstolo, como uma visão muito centrada e muito abençoada. Então, que possamos também transferir ou transmitir para você que está nos ouvindo agora, que está ouvindo esta palavra. Olha, não liga para aqueles que têm se levantado contra o seu ministério. Erga a sua cabeça. Você tem a convicção que Cristo te chamou para uma grande obra. Defenda seu ministério como Paulo também defendeu, embaixo, aleluia, da visão gloriosa do Espírito Santo de Deus. Passamos agora a falar sobre os versículos 22 ao 27 do capítulo 11 de 2 Coríntios, falando sobre os sofrimentos do apóstolo Paulo, levando à igreja de Coríntios tudo aquilo que lhe aconteceu e que ele ao mesmo tempo se submeteu, aleluia, a esses acontecimentos, a esse sofrimento, por zelo, por cuidado, por amor e também as suas preocupações com a igreja do Senhor Jesus Cristo para mantê-la pura, santa, aleluia, e agradável para o encontro com o noivo. Essa é uma preocupação que vai ser generalizada a todos aqueles ministros que estão à frente da obra, que cuide, que defendem, que se alegra, aleluia, em ornamentar esta igreja, a noiva, para o encontro celestial. Então Paulo fala aqui no versículo 22 ao versículo 27 do seu sofrimento, aleluia, da sua luta, da sua batalha e da sua entrega pela a igreja do Senhor Jesus. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim, eu ainda mais, em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigo de morte, muitas vezes. Então, versículo 23 nos traz essa declaração do apóstolo de Paulo, firmando como ministro de Cristo. Olha, se são ministros de Cristo, falo como fora de mim. Ainda mais em trabalhos, muito mais em prisões, em açoite, sem medida, em perigo de morte, muitas vezes. Então Paulo declara, Paulo leva a igreja de Corinto, esclarece a igreja de Corinto, se entrega pela igreja de Corinto, diz assim: tudo isto que sobre me veio, e tudo isto que eu passei por amor à igreja do Senhor Jesus Cristo, por amor a vocês. Quer dizer, é o amor ardentemente na vida do apóstolo pela a noiva do Senhor Jesus. Quer dizer, o amigo de Cristo em defesa da igreja continuar na visão pura, santa e imaculada. O versículo de número 28 vai falar sobre a vida secular e a sua missão. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente: a preocupação com todas as igrejas que ele havia estabelecido requeria sua supervisão constante, o que era óbvio. Então o apóstolo Paulo leva ao conhecimento da igreja de Coríntios sobre a sua aplicação, sobre a sua dedicação, sobre a sua missão, sobre o que ele passou, o seu sofrimento, sobre a vida que ele tinha, aleluia, sobre a igreja de Cristo, como ele se dedicou, como ele aplicou. Além de não ser pesado à igreja de Cristo, Paulo era um fazedor de tenda, conforme Atos capítulo 18, versículo 3,
E vamos encontrar também em 1 Tessalonicenses 2 e o versículo 9, Paulo tratando a respeito da sua vida secular e a sua missão pela obra do Senhor Jesus Cristo. Além de falar da vida secular e falar da sua missão, vamos também colocar aqui sobre as cargas que o apóstolo Paulo levou, sofreu por amor à igreja de Cristo. O versículo 29 diz assim: quem enfraquece, que também eu não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não me inflame. Isso apresenta o apóstolo carregando a carga de cada membro dessas igrejas e aqueles que caem nos momentos de tentação e prova. Então o apóstolo, ele compartilha. Paulo está presente, Paulo está sempre ali no dia a dia, mesmo com a carência da comunicação, com a carência do avanço tecnológico, mas o apóstolo Paulo se utilizava dos recursos que tinha da época, mas mesmo assim não negligenciou a obra de Deus. Falando em preocupações com as igrejas, falamos sobre o zelo com as coisas de Deus, o zelo com a noiva, o engano, outro evangelho, outro espírito, outro Jesus, conforme o versículo 4 do capítulo 11 de 2 Coríntios, e aplicamos também aqui a defesa do apóstolo Paulo no versículo de número 5, porque suponho em nada ter sido inferior a esses tais apóstolos. Paulo também mostra que recusou outras igrejas no versículo 8 e não queria dinheiro de ninguém, não queria o dinheiro da igreja, e ele tornou-se um fazedor de tenda. Paulo também ministra sobre a igreja de Coríntios, falando a sua preocupação sobre os falsos apóstolos, os obreiros fraudulentos, e transformando-se em apóstolo de Cristo, mas levando ao seio da igreja contenda, dissensões, porfias e tantos outros males que afetam a igreja até nos dias de hoje. Dentro desta visão sobre preocupações com as igrejas, observamos também no versículo 22 ao versículo 27 sobre os sofrimentos do apóstolo Paulo. São ministros de Cristo, falo como fora de mim, ainda mais, em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigo de morte, muitas vezes. Observamos também que Paulo se mostrou aqui como um fazedor de tenda, a sua vida secular e a sua missão. O versículo 28 trata com clareza que, além das coisas exteriores, ao que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Então, hoje, um pastor, dentro da sua visão missionária, além das coisas exteriores, além da sua vida secular, além da sua preocupação com a comunidade, além da sua preocupação com a sua própria família, com a sua igreja, tem outras coisas que também lhe preocupa, e por que não dizer a própria visão, o crescimento da missão que lhe foi confiada. Então o apóstolo Paulo deixa aqui um exemplo glorioso de uma maneira de como um líder tem que se lidar com a igreja, com a noiva, a defesa, a aplicação, aleluia, o zelo, e também mostrar um lado que nós conhecemos, que são os sofrimentos, e todos nós que estamos à frente da obra também passamos por esse sofrimento. Então o apóstolo Paulo está falando sobre a vida secular, a sua missão, e também no versículo 29 ele fala sobre as cargas. Quem enfraquece, que também eu não me enfraqueça? Quem se escandaliza, que eu não me inflame? Então isso apresenta o apóstolo Paulo carregando a carga de cada membro dessas igrejas, e aqueles a que caem nos momentos de tentação e provas, e levando a palavra direção ao teu coração,
o fazedor de tendas, aquele que, além das suas tarefas seculares, da luta do dia a dia, do seu correr, do seu mover, do seu agir e de tudo aquilo que ele atarefa durante a sua vida, ele ainda tinha um tempo, ele tinha também a sua vida com ação de dedicação ao zelo, ao cuidado, às preocupações com a noiva do Cordeiro, com o amigo de Cristo. Quem são os fazedores de tenda para os dias de hoje? São os cristãos motivados por missões, que se sustentam através do seu próprio trabalho, mas mesmo assim ainda encontra disponibilidade, força, coragem, ousadia e amor pelas almas, em evangelização, em visita, em oração, em vigília, dedicando a sua vida às vezes a subir ao monte por uma causa, às vezes uma causa que é da própria igreja, para que ele possa ver este corpo unido, fundamentado, arraigado, alicerçado na palavra do Senhor. É ficar na brecha, é pagar um preço para que a igreja do Senhor Jesus Cristo possa continuar crescendo na terra, fazendo o seu papel de missões. Então você que me ouve, que recebe esta palavra, lembre-se bem, seja também um fazedor de tendas, como foi o apóstolo Paulo. Além de estar fazendo tenda nessa sua ação secular, dedicou, aplicou sua vida ao cuidado, ao zelo, ao carinho, ao amor, doando e entregando sua vida por missões, pela obra do Senhor Jesus Cristo, pelo cuidado da igreja do Senhor Jesus Cristo, para um dia, não muito distante, entregar essa igreja pura, santa e imaculada diante do Senhor Jesus Cristo, que foi Ele quem santificou, quem a purificou e quem a imaculou. E nos confia ao zelo, ao cuidado, ao amor, ao tratamento, em conduzir as ovelhas, a igreja, a noiva do Senhor Jesus. Preocupações com as igrejas, conforme 2 Coríntios capítulo 11, versículo 28. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Todas as igrejas que ele havia estabelecido requeria a sua supervisão constante, o que era óbvio. Que Deus lhe abençoe.